quando Deus não explica. Isaías 55, versículos 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Poucas coisas são tão difíceis para o ser humano quanto obedecer sem entender. Vivemos numa cultura que valoriza explicações, justificativas e transparência. Queremos saber o porquê antes de aceitar o quê. No entanto, a fé bíblica frequentemente nos conduz a um território desconfortável, o lugar onde Deus age, mas não explica. Isaías 55, 8 e 9 não é uma tentativa de Deus encerrar um debate intelectual. É uma revelação sobre a distância ontológica entre o Criador e a criatura. Deus não está dizendo apenas que pensa diferente, mas que pensa em outra ordem de realidade. Há um abismo qualitativo entre o modo humano de perceber o mundo e a forma divina de governá-lo. Esses versículos não surgem em um vácuo. Eles aparecem logo após um convite escandalosamente gracioso. Vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço. Isaías 55:1. Deus chama um povo cansado, falido espiritualmente, confuso quanto ao seu futuro, e oferece vida abundante. Só depois disso, ele afirma que seus pensamentos são mais altos. Isso é crucial. Isaías 55 não apresenta a transcendência de Deus como ameaça, mas como fundamento da esperança. Deus não explica tudo, não porque é indiferente, mas porque sua visão é ampla demais para caber em nossas categorias limitadas. A falta de explicação não é ausência de amor. É, muitas vezes, evidência de um amor que enxerga mais longe. Há uma diferença profunda entre explicação e revelação. Explicar é traduzir algo totalmente para a lógica do outro. Revelar é mostrar o suficiente para gerar confiança. Deus raramente faz a primeira, frequentemente faz a segunda. Nas Escrituras, Deus não explicou a Jó o motivo detalhado do seu sofrimento. Não explicou a Abraão como todas as promessas se cumpririam. Não explicou a Maria todas as implicações de gerar o Messias. Em vez disso, Deus revelou quem ele é. Quando Deus não explica seus caminhos, ele convida o ser humano a confiar em seu caráter. Isaías 55, 8 e 9 nos ensina que a fé madura não exige compreensão total, mas descanso consciente na sabedoria divina. Exigir explicações de Deus pode parecer espiritual, mas frequentemente revela uma tentativa sutil de manter controle. Queremos entender para decidir se obedeceremos. Contudo, quando a obediência depende da explicação, Deus deixa de ser Senhor e passa a ser consultor. A teologia bíblica é clara. Deus não deve explicações ao ser humano. Ainda assim, ele graciosamente se aproxima, fala, promete e sustenta. A recusa divina em explicar tudo não é autoritarismo, é misericórdia. Se víssemos o todo, talvez não suportássemos o peso da verdade completa. Ao afirmar que seus pensamentos são mais altos, Deus não está dizendo que são inalcançáveis. Altura, nas Escrituras, frequentemente aponta para a autoridade, não para a frieza. Os céus são mais altos que a terra, mas também são deles que vem a chuva, o sol e a vida. Os pensamentos elevados de Deus não nos excluem. Eles nos sustentam. Justamente porque ele vê o que não vemos, podemos descansar quando o caminho parece incoerente, injusto ou confuso. A fé não ignora perguntas, ela decide não ser governada por elas. Aprender a viver com perguntas não respondidas é uma das marcas da maturidade espiritual. Isso não significa sufocar a dor ou fingir compreensão, mas escolher confiança, mesmo na ausência de clareza. Algumas práticas podem ajudar nesse caminho. Troque o porquê pelo para quem. Quando a explicação não vem,
Volte-se para o caráter de Deus. Leia Isaías 55 como promessa, não como limite. Deus não está fechando portas, mas abrindo horizontes maiores. Aceite que o silêncio de Deus também comunica. Muitas vezes, Ele está formando em nós algo que uma resposta imediata destruiria. Permita que a obediência preceda o entendimento. Na Bíblia, o entendimento frequentemente vem depois do passo de fé. Isaías 55, 8 e 9 não nos convida à ignorância, mas à humildade. Há mistérios que não enfraquecem a fé, eles a aprofundam. Quando Deus não explica, Ele nos chama a uma confiança que não depende de mapas, mas de relacionamento. No fim, a pergunta não é se Deus poderia explicar, mas se estamos dispostos a caminhar com Ele mesmo quando não explica. E essa caminhada, paradoxalmente, é onde muitos descobrem que nunca estiveram tão seguros, porque os pensamentos de Deus são mais altos, e é exatamente isso que nos mantém de pé quando o chão parece faltar. Se essa mensagem tocou o seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém que pode se fortalecer com ela e inscreva-se aqui no canal. Cada gesto seu faz diferença, espalha esperança, fé e transformação através dos ecos nas escrituras que chegaram a ti. Obrigado por caminhar junto conosco nessa jornada. Deus abençoe você.